A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina divinista ou de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Duvide de tudo que vocês vão ver e ouvir neste canal, mas dando-se o direito da dúvida, pesquise com a mente limpa, com a mente lúcida e o coração limpo, e aí verás quem está com a verdade, olhando no espelho da lógica. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. As duas testemunhas fiéis e verdadeiras de que trata o Apocalipse. A primeira é a lei de Deus, que manda não haver crime entre irmãos. A segunda é o exemplo de Jesus como divino modelo de comportamento, ou derramador de dons e sinais sobre toda a carne. Como ele mesmo falou, como eu fiz, fazei vós também. Deixo-vos o exemplo, Vamos falar um pouco mais sobre a matéria. A matéria é composta de 9 estados, porque é derivação divina, vem de Deus. Tudo que existe contém Deus. Nada do que existe, se não fosse Deus, nos seus centros de emanador e destinador, não existiria. Ela, primeiro, no primeiro estado da matéria, essência divina. Segundo, luz divina. Terceiro, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Como espíritos encarnados, habitamos o plano sólido da matéria. Agora falaremos um pouco mais sobre a emanação da centelha divina ou Deus. Somos pedaços divinos, não somos criações divinas, somos centelhas divinas. Quando Deus nos emana, o primeiro estado é o de luz divina, que é o segundo estado de Deus, baseado nos 9 estados da matéria. A centelha é composta por 7 coroas energéticas, que contém cada uma um plexo ou chakra, ou centro de energia, através do qual a centelha, ou Filho de Deus, começa a comandar os sentidos, ou os meios de ativação do corpo físico. Sem os chakras ou plexo, não teríamos como fazer isso. Emanação divina, vamos recomeçar. A partir do momento que Deus nos emana, nós somos envolvidos por uma coroa energética, que é a coroa de luz divina. Essa coroa energética ela é mais brilhante por dentro e mais fosca por fora. A segunda coroa é de cor amarela, sempre mais brilhante por dentro e fosca por fora. A terceira coroa é a coroa alaranjada. Quando o Espírito Filho de Deus atinge a terceira coroa, já começa a habitar os reinos animais, que seriam os estados de larvas, o chamado Espírito Blocos. Antes, nesse tempo aqui entre a primeira e terceira coroa, vai habitar as nebulosas, planetas, assim por diante. Isso se dará nos milhões de anos. A quarta coroa já é a solferina, apresentando-se com mais largura e dilatação do que as anteriores. A quinta coroa é de cor azulina e com mais largura do que a anterior. E a sexta coroa é de cor verde clara e mais dilatada do que a anterior. A sétima coroa é cinza e mais dilatada, pois é a fronteira do espírito para com o mundo físico. Aí, números de chakras ou plexo. Como o primeiro chakra, que é o coronário, no topo da cabeça, que está dentro da coroa, primeira coroa de luz divina, a centelha divina vai adquirindo também os chakras e plexos de acordo com os meios físicos que tem que habitar e os seus corpos adequados. Quando atinge a espécie humana, quando saímos dos primatas, como macacos, que já são humanos, passamos muitos tempos habitando os planos espirituais como os elementares, para daí encarnarmos como humanos já, espécie humana.
A partir desse momento que atingimos os 7 chakras, os 7 plexos, vamos desenvolver mais as virtudes divinas com mais pressa. Isso de acordo com o entendimento de cada um, com o que faça por merecer. Após atingir os 7 chakras ou plexo, vamos reduzindo, cada um vai se fundindo um no outro, e assim até fundir nos chakra coronário, como atingindo já o grau crístico, que é o retorno a Deus como Filho de Deus deificado, ou sentir psiquizada e inteligentizada. Mas isso se dará nos bilhões de anos, porque Deus não tem pressa e em Deus permanece sempre o eterno presente. Vamos à leitura do boletim e vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado do Princípio, gratidão, Pai divino, por mais essa oportunidade. Agradecemos a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi e outro, e João Evangelista, o nosso diretor planetário atual, e também as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas. A primeira legião, a médica, comandada por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, a segunda legião comandada por nossa querida irmã Maria Madalena, e a terceira legião comandada por nosso querido irmão Nero, que mantém a disciplina e a ordem no planeta. É composta por os pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, as crianças floristas, entre outras. Vamos à leitura do boletim. Como curar o espírito e o corpo? Para quem tiver entendimento de entender, a oração dos apóstolos é suficiente para qualquer pedido a ser feito a Deus, ao verbo modelo e às legiões mensageiras. O importante é fazer por merecer. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai divino, origem e sustentação. Desculpe, meus queridos irmãos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador dos espíritos de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo a minha vontade, porém, como seja por Deus designado. Pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada. Agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças ao Senhor Sagrado Princípio. Criminosos são aqueles que, em função da própria ignorância ou por hipocritismos quaisquer, pretendem ser juízes da lei de Deus. Basta saber o que vai pelos abismos tenebrosos da subcrosta, e pelos umbrais e pelas encarnações expiatórias, para saber o que significa a lei moral, por cima da qual ninguém jamais passará. A lei é para ser vivida, não discutida. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar.
Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. A segunda testemunha, fiel e verdadeira, é o verbo exemplar, o modelo. Entenda o que isso significa, para não cometer blasfêmias, para não atirar pedradas contraditórias, que caríssimos custarão. Ser de antes de haver mundo, não nascer de homem, ter os dons do Espírito Santo sem medida, deixar o túmulo vazio, entregar o derrame de dons espirituais para toda a carne e entregar o Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Seus contraditores serão esmigalhados, ainda que apelem para aparentes razões interpretativas, como tantas existem e cinicamente contraditórias. Custa entender o que o verbo modelo representa, tudo o que sai do princípio e a ele retorna como espírito e verdade, ou Deus em Deus, porque seu título apocalíptico é Alfa e Ômega. Ai daqueles que, sob pretexto quaisquer, ou escondem os textos bíblicos do que tratam dos dons do Espírito Santo, ou lhe dão falsas interpretações. Desculpe, meus irmãos. Ou lhes dão propositais falsas interpretações para cobertar erros ou malícias sectárias, ou para amparar capciosos programas editoriais, pretendendo colocar as verdades bíblicos proféticas abaixo de homens, religiões, seitas, livros quaisquer e de quem quer que seja, médiuns, etc. Como a lei e o verbo, os dons do Espírito Santo, não são de fabricação humana e ninguém foi posto como autoridade para adulterar ou contradizer os textos bíblicos, estudem os textos e cada um assuma a sua responsabilidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. E assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo o tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que votou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficaram no mundo, porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas,
a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Ponde isso na vossa consciência. Não foi, nem é pela vontade do homem, que a Bíblia apresenta a lei de Deus, todo o farto documentário sobre o verbo modelo e também sobre os dons do Espírito Santo, além de ser apresentante do Apocalipse. Aquele que pretender colocar livro qualquer, de quem quer que seja, na frente da Bíblia, será esmigalhado por fatores circunstanciais, impostos pela justiça divina. Estudem bem o livro dos Atos, ou o livro da ressurreição e da graça generalizada, ou do glorioso Pentecostes. Quem estiver com a lei, o verbo modelo e o bom cultivo dos dons carismáticos, não experimentará o pranto e o ranger dos dentes. A lei de Deus, o verbo modelar e modelador e os dons do Espírito Santo constituem o alicerce doutrinário, acima de continentes, países, raças, povos, nações, religiões, cleresias, sectarismos, facciosismos, etc. Do lado oposto ficam os religiosos profissionais, as cleresias, os comércios editoriais, tudo quanto serve a mundanos interesses de pança, bolso, sexo, orgulhos, egoísmos, vaidosos e arrogantes, títulos mundanos, tudo causando terríveis prejuízo ao verdadeiro progresso espiritual da humanidade. Assim foi construído o terrível karma negativo, pelo qual a humanidade responderá através de profundos abalos, angústias e desesperos. E ao findado segundo milênio, para quem adentre o terceiro, começo do período apocalíptico, chamado um novo céu e uma nova terra. Nenhum poder humano irá deter aquilo que anuncia para esses tempos os capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse. 2000 anos foram dados e deles fizestes uso errado, blasfemando contra os fundamentos da doutrina do caminho, em nome de Deus, da verdade, do Evangelho. Contra tudo blasfemastes, conduzidos criminosamente pelos fabricantes de religiões, seitas, mórbidos fanatismos facciosos, homens que colocam mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus, a bem de seus mundanismos. Não mais haverá tolerância para com tenebrosos desvios, porque o tempo de liberdade de opção terminou, com vistas ao movimento transitivo e os ciclos por vindouros. Funcionará aquela vara de ferro de que trata o Apocalipse, através daquele semelhante ao Filho do Homem. Com 2000 anos de atrasos, tereis de entender e viver a ordem dadas em Atos, capítulo 1, de 1 a 8, pelo verbo exemplar ressurreto. Se dolorosas estarão sendo as medidas da justiça divina, é porque assim importa que seja. O programa divino visa o retorno dos filhos de Deus, visa o retorno dos filhos ao seio divino, em espírito e em verdade, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas, e o comportamento dos donos de religiões e de doutrinas, ou igrejinhas e panelinhas, não foi no sentido de viver a lei de Deus, entender e imitar o modelo e cultivar nobremente os dons carismáticos, aqueles que facilitam a comunicabilidade dos anjos ou mensageiros consoladores.
Para cada tempo ou ciclo existe a sua responsabilidade, mas os donos de religiões e de doutrinas de homens sempre viraram as costas aos alertas enviados por Deus, através das devidas administrações ou escalões direcionais. Mas, uma vez, lembramos a necessidade de observarem os sinais dos tempos. A lei moral, o verbo modelo e os dons do Espírito Santo jamais foram endereçadas a máfias quaisquer, com pretensões a monopólios que tais, mas sim a toda a carne, como os textos bíblicos informam totalmente. Cada consciência individual é responsável total e direta perante os fundamentos da doutrina do caminho, não religiões, estas ou aquelas. Que a matéria ou a chamada criação material, tudo começa no princípio único, ou Deus, e, portanto, cumpre reconhecer que é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Os três primeiros estados, tudo penetram para efeito de origem, sustentação, movimento e finalidade a ser atingida. Apresenta-se no infinito, em múltiplas formas, escalões e valores, e o resumo é ser ferramenta dos espíritos, que dela não podem prescindir para o trabalho íntimo de autodivinização ou retorno ao princípio único. O perispírito ou carro da alma se forma desde os primórdios da centelha, ou germe espiritual, atingindo estrutura própria para comandar corpos cada vez mais complexos em órgãos e membros, e ao longo dos milhões de anos, primeiro transforma-se em luz divina, para depois deixar de existir quando o Filho de Deus se tenha tornado uno total. Pretender saber da origem do espírito, de sua escalada biológica ou desabrochadora e da finalidade a ser atingida, sem saber a função do perispírito, dos chakras e plexo, é obras de estúpidos. Tudo depende do trabalho íntimo, de desabrochamento das latentes virtudes divinas, pois o reino de Deus não virá de fora, como o verbo modelo afirmou. Entendam bem cada um o que representam a lei de Deus, o verbo modelo e os dons espirituais, para efeito de trabalhos íntimos autodivinizadores. Não inventem modos de crer, nem coloquem mandamentos de homens no lugar dos de Deus. Saiba bem para o seu próprio bem. A doutrina do caminho, fundamentada na lei, no verbo modelo e nos dons carismáticos, tem representação própria, não depende de pretensos representantes metidos a seus donos. É de toda a carne, como totalmente afirma a Bíblia, que manda não haver príncipes entre vós. Depois dos tremendos abalos apocalípticos, que reduzirão os viventes a 1/3, havendo um começo quase totalmente novo, este programa será entendido e vivido. A lei de Deus entre irmãos para consertar tudo e mandar todas as religiões, seitas ou igrejinhas para os quintos dos infernos. B. Imitar o verbo modelo, exemplo de renúncia até a morte ou desencarnação, único modo de liquidar com as falsas ciências e as falsas humanidades, único meio de liquidar com os 3 inimigos máximos do espírito: orgulho, egoísmo e hipocrisia. C. Cultivar decentemente os dons do Espírito Santo, derramados sobre toda a carne a partir do Pentecostes, como o livro dos Atos assinala, porque a revelação é instituição divina, não humana, de caráter consolador. E cada filho de Deus cumpre ler os textos bíblicos com inteligência e honestidade, para liquidar com múltiplas formas de blasfêmias, cultivadas por várias marcas de embrulhões, ou vendilhões de engodos, ou mentiras, ou discursos histéricos, por haver tolos que lhes dão crédito, a obediência e dinheiro. Jamais poderia haver um homem ou instituição humana capaz de fiscalizar a consciência de cada um, no planeta, no espaço e no tempo. Tal função pertence à justiça divina, ninguém mais.
Quem é relativo, necessitado, sujeito a doenças, dores, morte física e responsável perante a justiça divina, que se cuide em suas obras, porque entenda bem cada um, ninguém irá desabrochar as latentes virtudes divinas ou reino de Deus comprando mentiras religiosistas ou de mercenários quaisquer, sob pretextos quaisquer. Um maravilhoso acontecimento. Por longo tempo se reuniram os maiores sábios do Ocidente em Princeton, procurando uma, por assim dizer, verdadeira religião para a humanidade, isto é, fora de máfias, engodos grupais, igrejinhas e panelinhas capciosas, etc. E dele surgiu a primeira fala, um verdadeiro tratado de divino humanismo, ou ciência da unidade, aquilo que Hermes, Krishna e Pitágoras tudo ensinaram, e o verbo inconfundível representou. O livro chama-se Gnose de Princeton, do sábio Ramon Rovier. Faça-se apóstolo da doutrina do caminho, ajudando a imprimir e distribuir este boletim. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado de Subencarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras mensalmente dos vídeos do Pai Divino e com os boletins lidos semanalmente. Que Deus pague a todos, fiquem nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos.